Outsider, Stephen King. Narração, Dani Bernardo. Visitas, 25 de julho. O detetive Jack Hoskins, do Departamento de Polícia de Flint City, acordou às 2 da madrugada daquela quarta-feira em infelicidade tripla. Estava de ressaca, tinha queimaduras solares no corpo e precisava cagar. É o que eu ganho por comer nos Los Três Molinos, pensou. Mas ele comera lá mesmo. Ele tinha quase certeza que sim. Enchiladas com carne de porco e aquele queijo temperado. Mas não estava certo disso. Talvez tivesse sido no Hacienda. A noite passada estava confusa. Tenho que parar com a vodka. As férias acabaram. Sim, e cedo demais. Porque o departamento de merda deles só tinha um detetive trabalhando. Às vezes, a vida era uma bosta. Vezes demais até. Ele saiu da cama. Fez uma careta por causa do latejar na cabeça quando os pés tocaram no chão e massageou a nuca queimada pelo sol. Tirou o short, pegou o jornal na mesa de cabeceira e foi para o banheiro para resolver o seu problema. Sentado na privada, esperando o jorro semilíquido, que sempre vinha mais ou menos 6 horas depois que ele comia comida mexicana, ele nunca ia aprender. Hoskins abriu o cal e procurou os quadrinhos, a única parte do jornal local que valia alguma coisa. Ele apertava os olhos para ler os balõezinhos de diálogos em Get Fuzzy, quando ouviu a cortina do chuveiro balançar. Ergueu o rosto e viu uma sombra atrás das margaridas. Seu coração pulou na garganta e disparou. Tinha alguém de pé na sua banheira. Um invasor, e não apenas um ladrão drogado, que entrou pela janela do banheiro e se refugiou no único lugar disponível quando viu a luz acender. Não. Era a mesma pessoa que ficou parada atrás dele naquela porra de celeiro abandonado no município de Kenny. Ele sabia com a mesma certeza com que sabia o próprio nome. Aquele encontro, se foi um encontro, se recusava a sair da sua mente, e era quase como se ele estivesse esperando o retorno. Você sabe que isso é besteira. Você achou que tinha visto um homem no celeiro, mas quando apontou a lanterna para o sujeito, não passava de uma peça de equipamento de fazenda. Agora acha que tem um homem na sua banheira, mas o que parece a cabeça dele é só o chuveiro, e o que parece o braço é só a esponja de lavar as costas pendurada na parede. O som que você ouviu foi o vento, ou coisa da sua cabeça. Ele fechou os olhos, abriu-os de novo e olhou para a cortina do chuveiro com flores idiotas de plástico. O tipo de cortina de boxe que só uma ex-esposa poderia gostar. Agora que estava completamente desperto, a realidade se realinhou. Só o chuveiro, só o suporte com a esponja de lavar as costas. Ele era um idiota de ressaca, o pior tipo. A cortina do chuveiro balançou mais uma vez. Balançou porque o detetive queria acreditar que era a esponja de lavar as costas. Agora ficou com os dedos escuros e se esticou para tocar o plástico. O chuveiro se virou e pareceu olhar para ele pela cortina semi-transparente. O jornal caiu dos dedos frouxos de Hoskins e foi parar no piso com um barulho suave. Sua cabeça não parava de latejar. Sua nuca não parava de arder. Seu intestino relaxou.
e o pequeno banheiro foi tomado pelo cheiro do que Jack teve certeza de que fora sua última refeição. A mão estava chegando perto da beirada da cortina. Em um segundo, 2 no máximo, seria puxada, e ele estaria olhando para algo tão horrível que faria seu pior pesadelo parecer uma doce fantasia. Não, sussurrou ele. Não. Ele tentou se levantar da privada, mas as pernas não o sustentaram, e seu traseiro de tamanho considerável bateu de volta na tábua. Por favor, não, não. A mão de alguém surgiu na beirada da cortina, mas em vez de puxá-la, os dedos só a seguraram. Tinha uma palavra tatuada naqueles dedos. Kent. Jack. Ele não conseguiu responder. Estava sentado nu na privada, com o finalzinho da merda ainda pingando na água, o coração como um motor disparado no peito. Sentiu que logo pularia de dentro dele, e sua última visão seria dele caído no chão, respingando sangue nos tornozelos e na seção de quadrinhos do Flint City Call com seus batimentos finais. Isso não é uma queimadura de sol, Jack. Ele queria desmaiar, desabar de cima da privada. Se tivesse uma contusão ao bater com a cabeça no chão, até mesmo uma fratura no crânio, e daí? Pelo menos estaria fora daquela situação. Mas a sua consciência teimosa permaneceu. A figura escura na banheira ficou no lugar. Os dedos na cortina ficaram no lugar. Kent. Não posso. Em letras azuis desbotadas. Toque na sua nuca, Jack. Se não quer que eu puxe essa cortina e me revele, faça isso agora. Hoskins levantou a mão e a encostou na base do pescoço. A reação do seu corpo foi imediata. Pontadas apavorantes de dor que foram até as têmporas e desceram até os ombros. Ele olhou para a mão e viu que ela estava suja de sangue. Você tem câncer, disse a figura atrás da cortina. Nas glândulas linfáticas, na garganta e nos seios da face. Nos olhos, Jack. Está consumindo seus olhos. Em pouco tempo, você vai poder ver pontinhos cinzentos de células cancerosas malignas dançando na sua visão. Sabe quando isso começou? Claro que ele sabia. Quando aquela criatura tocou nele no município de Kenny. Quando o acariciou. Eu coloquei em você, mas posso tirar. Quer que eu tire? Quero, sussurrou Jack. Ele começou a chorar. Tire, por favor, tire. Você vai fazer uma coisa se eu pedir? Vou. Não vai hesitar? Não. Acredito em você. E não vai me dar motivo para não acreditar em você, vai? Não, não. Que bom. Agora vá se limpar. Você está fedendo. A mão com o quente foi puxada, mas a forma atrás da cortina do chuveiro ainda olhava para ele. Não era um homem, afinal. Uma coisa bem pior do que o pior homem que já tinha vivido. Hoskins esticou a mão para o papel higiênico, ciente de que, ao fazer isso, estava inclinando de lado para fora do assento e de que o mundo estava ao mesmo tempo escurecendo e sumindo. E isso era bom. Ele caiu, mas não houve dor. Já estava inconsciente antes de bater no chão. 2. Jane Anderson acordou às 4 daquela madrugada, com a bexiga cheia de sempre do meio da noite. Em geral, ela teria usado o banheiro da suíte deles, mas Ralph estava dormindo mal desde que Terry Maitland levou o tiro. E naquela noite ele estava particularmente agitado. Ela saiu da cama e foi até o banheiro no final do corredor, depois da porta do quarto de Derek. Pensou em dar descarga após se aliviar, mas concluiu que até isso poderia acordar o marido.
Aquilo poderia esperar até de manhã. Mais 2 horas, senhor, pensou ela ao sair do banheiro. Mais 2 horas de bom sono. É só o que? Ela parou na metade do corredor. O andar de baixo estava escuro quando ela saiu do quarto, não estava? Ela estava mais adormecida do que acordada, mas teria percebido se houvesse alguma luz acesa. Você tem certeza disso? Não, não completamente. Mas sem dúvida havia uma luz acesa lá embaixo agora. Uma luz branca, seca, a que ficava acima do fogão. Ela foi até a escada e parou no alto, olhando para a luz com a testa franzida, pensando profundamente. O alarme tinha sido armado antes de eles irem dormir? Sim, armá-lo antes de ir para a cama era a regra da casa. Ela o armou, e Ralph verificou antes de eles subirem. Um dos dois sempre armava o alarme, mas as verificações, assim como o sono ruim de Ralph, só começaram depois da morte de Terry Maitland. Ela pensou em acordar Ralph, mas decidiu não fazer isso. Ele precisava dormir. Pensou em voltar para pegar a arma de trabalho do marido na caixa na prateleira alta do armário, mas a porta do móvel fazia barulho, e isso sem dúvida o acordaria. E não estava sendo paranoica demais? A luz provavelmente estava acesa quando foi para o banheiro, só que ela não reparou. Ou talvez tivesse ligado sozinha, por algum defeito. Jane desceu a escada em silêncio, indo para a esquerda no terceiro degrau e para a direita no nono para evitar os estalos, sem nem pensar no que estava fazendo. Foi até a porta da cozinha e espiou junto ao batente, sentindo-se ao mesmo tempo muito idiota e nem um pouco idiota. Suspirou e soprou a franja. A cozinha estava vazia. Ela começou a atravessar o aposento para apagar a luz acima do fogão, mas parou. Devia haver 4 cadeiras à mesa da cozinha, 3 para a família e uma que eles chamavam de cadeira do convidado. Mas naquele momento só havia 3. Não se mexa, disse alguém. Se você se mexer, mato você. Se gritar, mato você. Ela parou, a pulsação disparada, os cabelos da nuca se eriçando. Se ela não tivesse ido ao banheiro antes de descer, haveria urina agora escorrendo pelas suas pernas, formando uma poça no chão. O homem, o invasor, estava sentado na cadeira do convidado na sala de estar, longe o suficiente do batente em forma de arco para ela só conseguir vê-lo dos joelhos para baixo. Ele estava usando uma calça jeans surrada e mocassins sem meias. Os tornozelos estavam cheios de bolhas vermelhas que podiam ser de psoríase. O tronco era uma vaga silhueta. Ela só conseguia ver que os ombros eram largos e meio caídos, não como se ele estivesse cansado, mas como se estivessem tão cheios de músculos exercitados que o homem não conseguia empertigá-los. Era engraçado o que dava para ver em um momento assim. O pavor tinha congelado a capacidade de seleção habitual do seu cérebro, e tudo fluía sem preconceito. Aquele era o homem que tinha matado Frank Peterson, o homem que o mordeu como um animal selvagem e o estuprou com um galho de árvore. Aquele homem estava na sua casa, e ali estava ela com o pijama curto, os mamilos sem dúvida se projetando como faróis. Me escute, falou ele. Está escutando? Estou, sussurrou Jane, mas tinha começado a oscilar, prestes a desmaiar, e estava com medo de apagar antes de ele dizer o que tinha ido falar ali. Se aquilo acontecesse, ele a mataria. Depois disso, talvez fosse embora, ou talvez subisse e matasse Ralph.
Ele agiria antes de a mente de Ralph estar lúcida o suficiente para entender o que estava acontecendo. E Derek voltaria para casa como um órfão. Não, não, não. O que você quer? Diga para o seu marido que acabou aqui em Flint City. Diga que ele tem que parar. Diga que, se ele fizer isso, as coisas voltam ao normal. Diga que, se não fizer, eu mato ele. Vou matar todos eles. A mão do homem surgiu das sombras da sala de jantar e apareceu na luz fraca da única lâmpada fluorescente. Era uma mão grande. Ele a fechou em punho. O que está escrito nos meus dedos? Leia para mim. Ela olhou para as letras azuis apagadas. Tentou falar, mas não conseguiu. Sua língua não passava de um caroço grudado no céu da boca. Ele se inclinou para a frente. Ela viu os olhos embaixo de uma testa que parecia uma prateleira grande. Cabelo preto, curto o suficiente para ficar espetado. Olhos também pretos, não só nela, mas dentro dela, e virando seu coração e a sua mente. Está escrito must, disse para ela. Deve. Você vê, não vê? E o que você deve fazer é mandar ele parar. Lábios vermelhos se movendo dentro de um cavanhaque preto. Diga que, se ele ou algum deles tentar me encontrar, vou matá-los e deixar suas entranhas no deserto para os abutres. Entendeu? Sim, ela tentou dizer, mas a sua língua não se mexia e os seus joelhos estavam destravando. E ela projetou os braços para se proteger da queda. E ela não sabia se conseguiu ou não, porque já tinha mergulhado na escuridão antes mesmo de cair no chão. 3. Jack acordou às 7 da manhã, com o sol forte de verão brilhando pela janela em cima da cama. Pássaros cantavam lá fora. Ele se sentou de repente, olhando como louco ao redor, só um pouco ciente de que a sua cabeça estava latejando da vodka da noite anterior. Ele saiu da cama rápido, abriu a gaveta do criado mudo e pegou o Pathfinder 38 que guardava ali para a própria proteção. Atravessou o quarto a passos largos com a arma erguida ao lado da bochecha direita e o cano curto apontado para o teto. Chutou a cueca para longe e, quando chegou à porta, que estava aberta, parou ao lado dela com as costas para a parede. O cheiro que vinha por ela estava fraco, mas era familiar. Os restos da aventura da noite anterior com as enchiladas. Ele tinha se levantado para descarregar. Isso, pelo menos, não foi sonho. Tem alguém aí? Se sim, responda. Estou armado e vou atirar. Nada. Jack respirou fundo e virou junto ao batente da porta, meio abaixado, percorrendo o aposento de um lado a outro com o cano da arma. Ele viu a privada com a tampa erguida e a tábua abaixada. Viu o jornal no chão, aberto nos quadrinhos. Viu a banheira, com a cortina florida semitransparente fechada. Viu as formas atrás, mas eram o chuveiro, a barra de apoio e a esponja. Tem certeza? Antes que perdesse a coragem, ele deu um passo à frente, escorregou no tapete e se segurou na cortina para não cair de bunda. A cortina se soltou dos aros de plástico e cobriu o rosto do detetive. Ele gritou, empurrou-a para o lado e apontou o revólver para a banheira. Para o nada. Não tinha ninguém lá dentro, nenhum bicho-papão. Ele olhou para o fundo da banheira. Não era muito dedicado a mantê-la limpa. E se alguém tivesse ficado de pé lá dentro, teria deixado pegadas. Porém, a espuma seca de sabonete e shampoo não tinha marca nenhuma. Foi tudo um sonho.
Um pesadelo particularmente vívido. Ainda assim, ele verificou a janela do banheiro e as 3 portas que levavam para fora. Tudo estava trancado. Tudo bem, então. Hora de relaxar. Ou quase. Ele voltou para o banheiro a fim de dar outra olhada. Dessa vez verificando o armário de toalhas, nada, e empurrando a cortina caída com o pé, cheio de nojo. Era hora de substituir aquela porcaria. Ele passaria no Home Depot ainda hoje. Ergueu a mão distraído para massagear o pescoço e chiou de dor assim que os dedos fizeram contato. Foi até a pia e se virou, mas tentar ver a nuca olhando por cima do ombro era inútil. Ele abriu a gaveta mais alta embaixo da pia e só achou produtos de barbear, pentes, uma atadura desenrolada e um tubo de miconazol mais velho do mundo. Outro pequeno souvenir da era de Greta, como a porcaria da cortina do chuveiro. Na gaveta de baixo, encontrou o que estava procurando, um espelho com cabo quebrado. Tirou a poeira da superfície reflexiva, recuou até a bunda encostar na pia e ergueu o espelho. A nuca estava vermelha, e ele conseguia ver pequenas bolhas como pérolas se formando. Como aquilo era possível, se ele sempre passava protetor solar e não tinha nenhuma outra queimadura de sol? Isso não é uma queimadura de sol, Jack. Hoskins fez um ruído lamurioso. Claro que ninguém tinha entrado naquela banheira durante a madrugada. Nenhum sujeito sinistro com um quente tatuado nos dedos. Com certeza não. Mas uma coisa era certa. Câncer de pele era comum na sua família. A mãe dele e um dos seus tios tinham morrido disso. É por causa do cabelo ruivo. O pai dissera, depois de ter passado pela remoção de partes da pele no braço esquerdo, assim como sinais pré-cancerígenos nas panturrilhas e um carcinoma basocelular na nuca. Jack se lembrava de um sinal preto enorme, crescendo, sempre crescendo, na bochecha do tio Jim. Se lembrava das feridas abertas no externo da mãe e consumindo o braço esquerdo dela. A pele era o maior órgão do corpo, e quando algo dava errado nela, os resultados não eram nada bonitos. Quer que eu tire? O homem atrás da cortina tinha perguntado. Foi um sonho, disse Hoskins. Eu me assustei em Kenny. E ontem à noite comi um monte de comida mexicana ruim e tive um pesadelo. Isso é tudo. Fim da história. Isso não o impediu de procurar gânglios nas axilas, embaixo do maxilar, dentro do nariz. Nada. Só um pouco de sol em excesso no pescoço. Só que ele não tinha queimadura de sol em nenhuma outra parte do corpo. Apenas aquela única parte latejante. Não estava exatamente sangrando, o que meio que provava que o seu encontro da madrugada fora um sonho. Mas já estava ficando com um monte de bolhas. Ele devia procurar um médico e faria isso, depois que esperasse alguns dias para melhorar sozinho. Você vai fazer uma coisa se eu pedir? Não vai hesitar? Ninguém hesitaria, pensou Jack, olhando para a parte de trás do pescoço pelo espelho. Se a alternativa era ser consumido de dentro para fora, ser comido vivo, ninguém hesitaria. 4. Jane acordou olhando para o teto do quarto. Primeiro sem entender por que a sua boca estava cheia de gosto acobreado de pânico, como se ela tivesse evitado por pouco uma queda ruim. Também não entendia por que as mãos estavam erguidas, as palmas abertas em um gesto como se tentasse afastar algo. Em seguida, viu a metade vazia da cama à esquerda. Ouviu o som de Ralph no chuveiro e pensou. Foi um sonho. O pesadelo mais vívido de todos os tempos, sem dúvida, mas não passou disso. Só que não houve sensação de alívio,
porque ela não acreditava nisso. Não estava desaparecendo como costumava acontecer com os sonhos quando se acordava, mesmo os piores. Ela se lembrava de tudo, desde ver a luz lá embaixo, ao homem sentado na cadeira do convidado, logo atrás do batente em arco que levava à sala. Lembrava-se da mão surgindo na luz fraca e se fechando em um punho, para ela poder ler as letras desbotadas tatuadas nos dedos. Must. O que você deve fazer é mandar ele parar. Jane afastou a coberta e saiu do quarto, sem chegar a correr. Na cozinha, a luz acima do fogão estava desligada e todas as 4 cadeiras estavam no lugar de sempre à mesa onde a família fazia a maioria das refeições. Devia ter feito diferença, mas não fez. 5. Quando Ralph desceu, enfiando a camisa dentro da calça jeans com uma das mãos e segurando os tênis com a outra, encontrou a esposa sentada à mesa da cozinha. Não havia xícara de café na frente dela, nem suco, nem cereal. O marido perguntou se ela estava bem. Não, um homem esteve aqui ontem à noite. Ele parou onde estava, um lado da camisa para dentro da calça, o outro para fora. Os tênis foram largados no chão. Como é que é? Um homem. O que matou Frank Peterson. Ele olhou em volta, de repente completamente desperto. Quando? Do que você está falando? Ontem à noite. Ele já foi embora, mas deixou um recado para você. Senta, Ralph. Ele se sentou e ela contou o que tinha acontecido. Ralph ouviu sem dizer nada, encarando os olhos da esposa. Não viu nada neles além de convicção absoluta. Quando ela terminou, ele se levantou para olhar o console do alarme junto à porta dos fundos. Está armado, Jane. E a porta está trancada. Pelo menos esta aqui está. Eu sei que está armado. E todas as portas estão trancadas. Eu verifiquei. As janelas também. Então como? Não sei. Mas ele esteve aqui. Sentado bem ali. Ele apontou para o arco. Sim, como se não quisesse ficar muito na luz. E ele era grande, você diz? Era. Talvez não tão grande quanto você. Não deu para reparar na altura dele porque estava sentado, mas o homem tinha ombros largos e muitos músculos, como um cara que passa 3 horas por dia na academia, ou levantando peso em um pátio de prisão. Ele saiu da mesa e se ajoelhou onde o piso de madeira da cozinha se encontrava com o carpete da sala. Ela sabia o que o marido estava procurando e também sabia que ele não encontraria. Já tinha verificado, mas isso não a fez mudar de ideia. Quem não era maluco sabia a diferença entre sonhos e realidade, mesmo quando a realidade fugia aos limites de uma vida normal. Houve uma época em que ela talvez tivesse duvidado disso, como sabia que Ralph estava duvidando agora, mas não mais. Agora ela sabia. Ele se levantou. O carpete é novo, querida. Se um homem tivesse se sentado ali, mesmo que por um espaço curto de tempo, os pés da cadeira teriam deixado marcas. Não tem nenhuma. Ela assentiu. Eu sei, mas ele estava aí. O que está dizendo? Que era um fantasma? Não sei o que era, mas sei que estava certo. Você tem que parar. Se não parar, algo ruim vai acontecer. Ela foi até Ralph e inclinou a cabeça para cima para olhar nos olhos dele. Algo terrível. Ele segurou as mãos dela. Esses dias têm sido bem estressantes, Jane. Tanto para você quanto para... Ela se afastou. Não começa, Ralph. Não, ele estava aqui. Vamos dizer que estava. Eu já fui ameaçado.
Qualquer policial eficiente já foi ameaçado. Você não é o único sendo ameaçado. Ela precisou lutar para não gritar. Era como ficar presa em um daqueles filmes ridículos de terror em que ninguém acredita na mocinha quando ela diz que Jason, ou Fred, ou Michael Myers voltou à vida. Ele estava na nossa casa. Ralph pensou em falar tudo de novo. Portas trancadas, janelas trancadas, alarme ligado que não disparou. Pensou em lembrar à esposa que ela tinha acordado de manhã na própria cama, sã e salva. Conseguia ver no rosto de Jane que nada disso adiantaria. E uma discussão com a esposa no estado atual era a última coisa que queria. Ele era queimado, Jane. Como o sujeito que vi no tribunal? Ela balançou a cabeça. Tem certeza? Você disse que ele estava nas sombras. Ele se inclinou para a frente em um momento e consegui ver um pouco. Foi o suficiente. Ela tremeu. Testa larga, projetada acima dos olhos. Os olhos eram escuros, talvez pretos, talvez castanhos, talvez azul escuros. Não deu para perceber. O cabelo era curto e espetado. Um pouco grisalho, mas ainda escuro. Ele tinha cavanhaque. Os lábios eram muito vermelhos. A descrição fez soar uma sirene na cabeça dele, mas Ralph não confiou na sensação. Devia ser um falso positivo provocado pela intensidade dela. Deus sabia que ele queria acreditar nela. Se houvesse um único sinal de prova empírica. Espere um minuto. Os pés. Ele estava usando mocassins sem meias e havia bolhas vermelhas em toda parte. Pensei que fosse psoríase, mas acho que podiam ser queimaduras. Ele ligou a cafeteira. Não sei o que dizer, Jane. Você acordou na cama e não há sinal de ninguém ter. Uma vez, você abriu um melão que estava cheio de larvas, disse ela. Isso aconteceu. Você sabe que sim. Por que não consegue acreditar que o que estou dizendo aconteceu? Mesmo que acreditasse, não posso parar. Você não vê isso? O que vejo é que o homem sentado na nossa sala estava certo sobre uma coisa. Acabou. Frank Peterson está morto. Terry está morto. Você vai voltar ativa e nós poderíamos. Ela parou de falar, porque o que viu no rosto dele deixava claro que prosseguir seria inútil. Não era descrença. Era decepção de ela acreditar que parar com aquilo era uma opção para ele. Prender Terry Maitland no Stelbarga foi a primeira peça do dominó, a que iniciou uma reação em cadeia de violência e infelicidade. E agora, ele e a esposa estavam tendo uma discussão sobre um homem que não estava ali. Era tudo culpa dele. Era nisso que Ralph acreditava. Se você não vai parar, disse ela, precisa começar a andar armado de novo. Eu sei que vou andar com a pequena arma .22 que você me deu 3 anos atrás. Achei um presente bem idiota na época, mas acho que tinha razão. Ei, talvez você seja clarividente. Jane, quer ovos? Acho que sim, quero. Não estava com fome. Mas se tudo que pudesse fazer por ela naquela manhã era comer o que a esposa preparasse, era isso que faria. A mulher tirou os ovos da geladeira e falou com ele sem se virar. Quero proteção policial para nós à noite. Não precisa ser o tempo todo, mas quero alguém fazendo visitas regulares. Você consegue arranjar isso? Proteção policial contra um fantasma não vai adiantar muito, ele pensou. Mas estava casado havia tempo suficiente para responder. Acho que sim. Você devia contar para Howie Gold e para os outros, mesmo parecendo maluquice. Querida, mas ela continuou falando. Ele disse você ou qualquer um deles. Falou que deixaria suas entranhas espalhadas no deserto para os abutres. Ralph pensou em lembrar a ela,
que, embora de vez em quando vissem abutres voando no céu, sobretudo nos dias de coleta de lixo, não havia nenhuma região desértica ao redor de Flint City. Isso por si só sugeria que o encontro tinha sido um sonho, mas também resolveu ficar calado sobre aquilo. Não tinha intenção de atiçar a discussão quando tudo parecia estar se acalmando. Pode deixar, falou, e era uma promessa que pretendia cumprir. Eles precisavam pôr tudo na mesa, todas as maluquices. Você sabe que vamos fazer uma reunião no escritório de Howie Gold, não sabe? Com a mulher que Alec Pelly contratou para investigar a viagem de Terry a Dayton. A que declarou de forma categórica que Terry era inocente. Dessa vez, o que Ralph pensou e não falou. Havia oceanos de conversas não verbalizadas em casamentos longos, ao que parecia, foi. Uri Geller declarou de forma categórica que era capaz de dobrar colheres só com o poder da mente. Ela está vindo de avião. Pode ser que seja uma enganação, mas trabalhou com um ex-policial condecorado naquela empresa dela. E o procedimento de investigação pareceu fazer sentido. Então talvez ela tenha descoberto alguma coisa em Dayton. Deus sabe que ela parecia ter certeza absoluta. Jane começou a quebrar os ovos. Você iria em frente mesmo se eu tivesse descido e encontrado o alarme quebrado, a porta dos fundos escancarada e as pegadas dele no chão. Você iria em frente mesmo assim? Sim. Ela merecia a verdade, sem floreios. Jane se virou para ele naquele momento, a espátula erguida como uma arma. Posso dizer que acho que está sendo meio idiota? Pode dizer o que quiser. Mas precisa se lembrar de duas coisas, amor. Quer Terry fosse inocente ou culpado, tive parte na morte dele. Você... Shh, disse ele apontando para ela. Eu estou falando, e você precisa entender. Ela fez silêncio. E se ele era inocente? Tem um assassino de crianças livre. Eu entendo. Mas você pode estar abrindo a porta para coisas muito além da sua capacidade de entender. Ou da minha. Elementos sobrenaturais? É disso que está falando? Porque não consigo acreditar nessas coisas. Acredite no que quiser, disse ela, se virando para o fogão. Mas aquele homem esteve aqui. Eu vi o rosto dele e vi a palavra nos dedos dele. Must. Ele era repugnante. É a única palavra em que consigo pensar. Fico com vontade de chorar só porque você não acredita. Ou de jogar essa frigideira com ovos na sua cabeça. Ou, sei lá. Ele foi até ela e a envolveu pela cintura. Eu acredito que você acredita. Isso é verdade. E prometo, se a reunião de hoje não der em nada, você vai me encontrar bem mais aberto à ideia de deixar o caso de lado. Entendo que há limites. Pode ser assim? Acho que tem que ser, ao menos por enquanto. Sei que cometeu um erro no campo de beisebol e sei que está tentando pagar por isso. Mas e se estiver cometendo um erro ainda maior ao seguir em frente? E se fosse Derek no Parque Figs? Retrucou ele. Você ia querer que eu deixasse tudo para lá? Ela se ressentiu da pergunta. Considerou-a um golpe baixo, mas não tinha resposta. Porque, se tivesse sido Derek, ela ia querer que Ralph fosse atrás do homem que cometeu o crime ou da coisa até o fim do mundo, e ela estaria bem ao seu lado. Tudo bem, você venceu, mas tenho mais uma exigência, e não é negociável. O quê? Quando você for para a reunião esta noite, vou com você. E não me venha com essa merda de que é assunto da polícia, porque nós dois sabemos que não é. Agora, coma os seus ovos. 6. Jane mandou Ralph ao Kroger com uma lista de compras, porque independente do que tinha estado na casa na noite anterior, humano,
Fantasma ou só um sonho muito vívido? O senhor e a senhora Anderson ainda precisavam comer. E na metade do caminho para o supermercado, as peças se encaixaram para Ralph. Não houve nada de dramático no momento, porque os fatos importantes estavam lá o tempo todo, bem na cara dele, em uma sala de interrogatórios da delegacia. Será que tinha interrogado o verdadeiro assassino de Frank Peterson como se fosse testemunha, agradecido e deixado que ele fosse embora livre? Parecia impossível, considerando a quantidade de provas que ligavam Terry ao assassinato, mas ele encostou o carro e ligou para Yun Sablo. Vou estar lá hoje à noite, não se preocupe, disse Yun. Não perderia as novidades vindas de Ohio de toda essa confusão. E já estou investigando o Hit Holmes. Ainda não tenho muita coisa, mas quando nos reunirmos, já devo ter outras informações. Que bom, mas não foi por isso que eu liguei. Você consegue a ficha criminal de Claude Bolton? O leão de chácara do Gentleman Please? O que você vai encontrar, de modo geral, é posse de drogas. Talvez uma ou duas prisões por posse com intenção de venda, que foram negadas. Ele não é o cara que prefere ser chamado de segurança? Sim, senhor. Esse é o nosso Claude. O que tem ele? Conto esta noite se der em alguma coisa. No momento, só posso dizer que parece ter uma cadeia de eventos que leva de Holmes a Maitland e a Bolton. Posso estar errado, mas não acho que esteja. Você está acabando comigo, Ralph. Conta logo. Ainda não. Não enquanto eu não tiver certeza. E preciso de mais uma coisa. Bolton é todo tatuado. E tenho quase certeza de que ele tinha algo tatuado nos dedos. Eu devia ter reparado. Mas você sabe como é quando estamos colhendo depoimentos. Principalmente se o cara do outro lado da mesa tem ficha. Você fica olhando para o rosto. Isso mesmo. Sempre para o rosto. Porque quando caras como Bolton começam a mentir, é como se estivessem segurando uma plaquinha dizendo: estou falando um monte de merda. Você acha que Bolton mentiu quando disse que Maitland entrou para usar o telefone? Porque a motorista de táxi meio que corroborou essa história. Na hora, não achei. Mas agora tenho mais informações. Veja se consegue descobrir o que está tatuado nos dedos dele. Isso se tiver alguma coisa. O que acha que pode haver neles? Não quero dizer, mas se eu estiver certo, vai estar na ficha de Bolton. Mais uma coisa. Pode me mandar uma foto por e-mail? Com prazer. Me dê alguns minutos. Obrigada, Yun. Algum plano de fazer contato com o Sr. Bolton? Ainda não. Não quero que ele saiba que estou interessado nele. E vai mesmo explicar tudo isso de noite? Na medida do possível, sim. Vai ajudar? Para falar a verdade, não sei. Você teve alguma resposta sobre a substância que encontrou nas roupas e no feno no celeiro? Ainda não. Vou ver o que consigo descobrir sobre Bolton. Obrigado. O que está indo fazer agora? Compras no mercado. Espero que tenha se lembrado de levar os cupons de desconto da sua esposa. Ralph sorriu e olhou para a pilha presa com elástico no assento ao lado, como se ela fosse me deixar esquecer. Respondeu. 7. Ele saiu do Kroger com 3 sacolas de compras. Colocou-as no porta-malas e olhou para o celular. 2 mensagens de um Sablo. Ele abriu a que tinha uma imagem anexada primeiro. Na foto da polícia, Claude Bolton parecia bem mais jovem do que o homem que Ralph interrogou antes da prisão de Maitland. Ele também parecia doidão da cabeça aos pés. Olhar distante, bochecha ralada e uma coisa no queixo que podia ser tanto ovo quanto vômito. Ralph se lembrava de Bolton dizendo que frequentava o Narcóticos Anônimos hoje em dia e que estava limpo havia 5 ou 6 anos. Talvez sim, talvez não. O anexo do segundo e-mail de Uni era a ficha de prisão. Havia diversos flagrantes, em geral coisas pequenas,
e muitas marcas de identificação. Estas incluíam uma cicatriz nas costas, uma na lateral esquerda do corpo, abaixo da caixa torácica, uma na têmpora direita e mais de 20 tatuagens. Havia uma águia, uma faca com a ponta ensanguentada, uma sereia, um crânio com velas nos globos oculares e muitas outras que não interessavam a Ralph. O que interessava eram as palavras nos dedos. Quente na mão direita, Mush na esquerda. O homem queimado no tribunal tinha tatuagens nos dedos, mas eram Quente e Must. Ralph fechou os olhos e tentou ver, mas não encontrou nada. Ele sabia, por experiência própria, que tatuagens nos dedos não eram incomuns entre homens que passavam um tempo na prisão. Eles provavelmente viam aquelas coisas nos filmes. Amor e ódio eram populares, assim como Deus e Demo. Ele se lembrava de Jack Hoskins ter contado sobre um ladrãozinho com cara de rato que exibia fode e chupa nos dedos. E Jack dizendo que não devia ser o tipo de coisa que fazia o cara arrumar uma namorada. A única coisa que Ralph tinha certeza era de que não havia tatuagens nos braços do homem queimado. Havia muitas nos braços de Claude Bolton. Mas é claro que o fogo que tinha destruído o rosto do cara queimado podia tê-las apagado. Só que não tinha como aquele homem no tribunal ser Bolton, disse ele, abrindo os olhos e observando as pessoas entrando e saindo do supermercado. Impossível. Bolton não estava queimado. Dá para isso tudo ficar ainda mais esquisito? Ele perguntara a Gibney ao telefone na noite anterior. Dá, respondera ela, e como estava certa. 8. Ele e Jane guardaram as compras juntos. Quando a tarefa terminou, o marido disse que queria que ela olhasse uma coisa no celular dele. Por quê? Só dá uma olhada, tá bem? E lembre que a pessoa na foto está um tanto mais velha agora. Ralph lhe entregou o celular. Ela olhou para a fotografia por uns 10 segundos e devolveu o aparelho. As bochechas de Jane tinham perdido a cor. É ele. O cabelo está mais curto agora. E ele está com cavanhaque em vez desse bigodinho aí. Mas é o homem que esteve na nossa casa ontem à noite. O que disse que mataria você se não parasse. Qual é o nome dele? Claude Bolton. Vai prender ele? Ainda não. Nem sei se posso fazer isso, mesmo se quisesse, por estar de licença e tal. Então o que vai fazer? Agora? Descobri onde ele está. O primeiro pensamento de Ralph foi ligar para Yun, mas o homem estava investigando o assassino de Dayton, Holmes. A segunda ideia, logo rejeitada, foi Jack Hoskins. O homem era um bêbado e um fofoqueiro. Mas havia uma terceira opção. Ele telefonou para o hospital. Foi informado que Betsy Riggins já tinha voltado para casa e ligou para ela lá. Depois de perguntar como estava o bebê, o que provocou uma falação de 10 minutos, que foi desde a amamentação ao alto custo das fraldas Pampers, Ralph perguntou se Betsy se importaria de ajudar o amigo fazendo uma ou duas ligações da sua posição oficial. Contou a ela o que queria. Isso é sobre Maitland? Indagou a policial. Bom, Betsy, considerando a minha situação, esse é o tipo de coisa que é melhor não perguntar. Se for, você pode se meter em confusão e eu posso ficar encrencada por ajudar você. Se é com o chefe Geller que está preocupada, ele não vai saber por mim. Houve uma longa pausa. Ele esperou. Por fim, a mulher disse: Eu me senti mal pela esposa de Maitland, sabe? Bem mal. Ela me fez pensar naquelas matérias de televisão sobre o que acontece depois de ataques de homens-bomba, com os sobreviventes andando de um lado para o outro com sangue no cabelo, sem ter ideia do que acabou de acontecer. Isso pode ajudá-la, talvez? É possível, respondeu ele. Não quero ir mais longe do que isso.
Vou ver o que posso fazer. John Zellman não é um babaca completo. E aquele barzinho de mulher pelada dele precisa de uma nova licença para operar todos os anos. Isso pode ser um empurrão para ele querer ajudar. Ligo para você se não der em nada. Se tudo correr como eu espero, ele liga para você. Obrigado, Betsy. Isso fica entre nós, Ralph. Estou contando com o meu emprego quando a licença maternidade acabar. Entendeu? Claramente. 9. John Zellman, dono e gerente do Gentleman Please, ligou para Ralph 15 minutos depois. Ele parecia mais curioso do que irritado e estava disposto a ajudar. Sim, o dono da boate de strip tinha certeza de que Claude Bolton estava no clube quando o pobre garoto foi capturado e morto. Como pode ter tanta certeza, Sr. Zellman? Eu achava que ele só pegava no serviço às 4 da tarde. Mas naquele dia ele chegou mais cedo, por volta das 2. Ele queria uma folga para ir na cidade grande com uma das strippers. Disse que ela tinha um problema pessoal. Zellman riu de deboche. Era ele quem tinha um problema pessoal. Embaixo do zíper. Uma garota chamada Carla Jepson? Perguntou Ralph, olhando a transcrição do depoimento de Bolton no iPad. Também conhecida como Pixie Dreamboat? Ela mesma, disse Zellman e riu. Se alguém gosta de mulher sem peito, aquela mulher vai continuar trabalhando por um bom tempo. Alguns homens gostam disso. Não me pergunte por quê. Ela e Claude têm uma coisa, mas não vai durar. O marido dela está na McAllister agora. Acho que por causa de cheques sem fundo. Mas vai ser solto no Natal. Ela só está passando um tempo com Claude. Falei isso para ele. Mas você sabe o que dizem. A gente só pensa naquilo. Você tem certeza de que foi naquele dia que ele chegou cedo? 10 de julho? Absoluta. Eu anotei porque Claude não ia ser pago por 2 dias em Cap City, com as férias dele chegando. Férias pagas, veja bem. Menos de 2 semanas depois. É um pouco absurdo mesmo. Você pensou em demiti-lo? Não. Pelo menos, Claude foi sincero, sabe? E escute, ele é um dos bons. Isso é raro pra cacete. A maioria dos seguranças são frouxos com cara de durões. Mas que não querem apartar uma briga mesmo se ela começa na frente do palco, como costuma acontecer. Ou são caras que querem bancar o incrível Hulk toda vez que um cliente dá uma resposta atravessada. Claude é capaz de jogar um sujeito na rua quando precisa. Mas na maior parte das vezes não faz isso. Ele é bom em acalmá-los. Tem um dom. Acho que é por causa das reuniões que frequenta. Narcóticos Anônimos, ele me contou. Ele fala abertamente sobre isso. Tem orgulho, na verdade. E acho que tem esse direito. Muitos homens nunca se livram dessa praga quando ela os contagia. É uma praga difícil. Pega que nem desgraça. Ele está limpo mesmo? Se não estivesse, eu saberia. Conheço drogados, detetive Anderson. Pode acreditar. O Gentleman é um lugar sem drogas. Ralph tinha suas dúvidas, mas deixou passar. Sem recaídas? Zellman riu. Todos têm recaídas, ao menos no começo, mas não depois que Claude começou a trabalhar para mim. Ele também não bebe. Uma vez perguntei a ele por que era abstêmio, já que o problema dele eram as drogas. Ele disse que drogas e bebidas eram a mesma coisa. Falou que, se tomasse um gole, mesmo que uma cerveja sem álcool, acabaria procurando algo para cheirar ou até coisa pior. Zellman fez uma pausa e disse: talvez ele fosse um babaca quando usava drogas, mas não é agora. É um cara decente. Em um ambiente em que a grana vem de tomar margaritas e olhar xoxotas depiladas. Isso é meio raro. Entendi. Bolton está de férias agora? Desde domingo. 10 dias. Sabe se ele viajou? Você quer saber se ele está aqui em FC? Não. Está no Texas. Em algum lugar perto de Austin. Ele é de lá. Espere um minuto.
Peguei o arquivo dele antes de ligar para você. Houve o barulho de papéis e Zelman voltou ao telefone. Marysville, esse é o nome da cidade. Pelo jeito como ele fala, o lugar não passa de um buraco na estrada. Só tenho o endereço porque mando parte do salário dele para lá a cada 2 semanas. Vai para a mãe dele. Ela é velha e bem frágil. Tem enfisema. Claude foi até Marysville para ver se consegue interná-la em um daqueles asilos assistidos. Mas não adiantou muito. Ele disse que a mãe é muito teimosa. Não sei como ele poderia pagar de qualquer modo com o que ganha aqui. Quando o assunto é cuidar de idosos, o governo devia ajudar gente comum como Claude. Mas ajuda? Porra nenhuma. Diz o cara que provavelmente votou no Trump, pensou Ralph. Bom, obrigado, Sr. Zelman. Posso perguntar por que quer falar com ele? Apenas para fazer algumas novas perguntas, respondeu Ralph. Coisa boba. Para colocar os pingos nos is e os traços nos t's, né? Isso aí. Você tem um endereço? Claro, para mandar o dinheiro. Tem um lápis? O que ele tinha era o seu iPad de confiança, aberto no aplicativo de notas. Pode falar. Lote 397, Rural Star Route 2, Marysville, Texas. E qual é o nome da mãe? Zelman riu com alegria. Love. Não é um ótimo nome? Love Ann Bolton. Ralph agradeceu e desligou. E então? Perguntou Jane. Espere um minuto, falou Ralph. Repare que estou com cara de quem está pensando. Ah, está mesmo. Gostaria de um chá gelado enquanto pensa? Ela sorria. Ficava bem nela, aquele sorriso. Parecia um passo na direção certa. Sem dúvida. Ele voltou a olhar para o iPad, se perguntando como conseguira se virar até hoje sem aquela maldita coisa, e viu que Marysville ficava uns 110 quilômetros a oeste de Austin. Era pouco mais que um ponto no mapa. Sua única alegação de fama, uma coisa chamada o buraco de Marysville. Ralph pensou no próximo passo enquanto tomava chá gelado e ligou para Horace Keene, da patrulha rodoviária do Texas. Keene era capitão agora. Passava a maior parte do tempo atrás de uma escrivaninha. Mas Ralph tinha trabalhado com ele várias vezes em casos interestaduais, quando o sujeito era patrulheiro rodoviário e percorria 150 mil quilômetros no norte e no oeste do Texas. Horas, disse ele depois que terminaram as amabilidades. Preciso de um favor. Grande ou pequeno? Médio. E exige certa delicadeza. Keene riu. Ah, você precisa ir a Nova York ou Connecticut se quer delicadeza, meu amigo. Aqui é o Texas. O que quer? Ralph lhe explicou. Keene disse que tinha um homem certo para o trabalho e que, por acaso, ele estava na região. 10. Por volta das 3 horas daquela tarde, Sandy McGill, a atendente da delegacia de polícia de Flint City, ergueu o rosto e viu Jack Hoskins parado na frente da mesa, de costas para ela. Jack, precisa de alguma coisa? Dá uma olhada na minha nuca e diz o que você vê. Intrigada, mas com boa vontade, ela se levantou e olhou. Vire um pouco mais para a luz. E quando ele fez isso... Ah, que queimadura horrível! Você devia ir ao Walgreens comprar creme de aloe vera. Vai adiantar? Só o tempo vai poder resolver isso, mas vai amenizar um pouco a dor. Mas é queimadura de sol mesmo, né? Ela franziu a testa. Claro, mas uma bem ruim para ter formado bolhas em alguns lugares. Você não sabe que tem que passar protetor solar quando vai pescar? Quer pegar câncer de pele? Só de ouvi-la falar aquelas palavras em voz alta, a nuca dele pareceu mais quente. Acho que esqueci. Como estão seus braços? Não tão ruins. Na verdade, não havia queimadura nenhuma neles. Era só na nuca mesmo. O lugar onde uma pessoa tinha tocado nele naquele celeiro abandonado.
acariciando-o com a ponta dos dedos. Obrigado, Sandy. Louros e ruivos sofrem mais. Se não melhorar, você precisa ir ao médico. Ele saiu sem responder, pensando no homem do sonho, o que ficou escondido atrás da cortina do chuveiro. Eu coloquei em você, mas posso tirar. Quer que eu tire? Ele pensou. Vai sumir sozinha, que nem qualquer outra queimadura de sol. Talvez sim, mas talvez não. E estava doendo, mas agora. Ele mal conseguia suportar tocar no local e ficava pensando nas feridas abertas consumindo a pele da sua mãe. No início, o câncer rastejava, mas depois que tomou conta, cresceu galopando. No final, estava consumindo a garganta e as cordas vocais dela, transformando seus gritos em grunhidos. Ainda assim, ao ouvir pela porta fechada do quarto dela, o Jack Hoskins, de 11 anos, conseguia ouvir o que a mãe estava pedindo ao pai, para tirá-la daquele sofrimento. Você faria isso por um cachorro, gemeu ela. Por que não faz por mim? É só uma queimadura, disse ele ligando o carro. Só isso. Uma porra de uma queimadura de sol. Ele precisava de uma bebida. 11. Eram 5 da tarde quando uma viatura da patrulha rodoviária do Texas seguiu pela Rural Star Route 2 e virou para a entrada do lote 397. Love Bolton estava na varanda da frente com um cigarro na mão e o tanque de oxigênio no apoio com rodinhas de borracha ao lado da cadeira de balanço. Claude, disse ela com voz rouca, temos visita. É a patrulha estadual. É melhor vir ver o que o homem quer. Claude estava no quintal cheio de mato da casinha, tirando a roupa do varal e dobrando tudo em uma cesta de vime. A máquina de lavar da mãe era boa, mas a secadora tinha queimado pouco antes de ele chegar. E hoje em dia, ela ficava sem fôlego se pendurasse as roupas sozinha. Ele pretendia comprar uma secadora nova antes de ir embora, mas ficava adiando porque aquilo significaria ir até o vizinho mais próximo da mãe, Jorge Hernandes, para pedir a picape dele emprestada. Jorge emprestaria, era um bom sujeito, mas Claude não gostava de pedir favores que não podia devolver. E agora a patrulha rodoviária. A não ser que sua mãe estivesse errada, e ela não devia estar. Ela era cheia de problemas, mas os olhos estavam ótimos. Ele contornou a casa e viu um policial alto saindo de um carro preto e branco. Ao ver o logotipo dourado do Texas na porta do motorista, Claude sentiu o estômago se contrair. Não fazia nada pelo que pudesse ser preso havia muito tempo, mas a contração era reflexo. Enfiou a mão no bolso e pegou o medalhão de 6 anos sóbrio do NA, como costumava fazer em momentos de estresse, mal percebendo que fazia isso. O policial guardou os óculos de sol no bolso da camisa, enquanto a mãe de Claude tentava se levantar. Não, senhora, não se levante, disse ele. Eu não mereço isso. Ela riu com a voz rouca e se sentou. Como você é grande. Qual é o seu nome policial? Saipe, senhora. Cabo ou Ensape. É um prazer conhecê-la. Ele apertou a mão que não estava segurando o cigarro, tomando cuidado com as juntas inchadas da idosa. Idem, senhor. Este é o meu filho, Claude. Ele veio de Flint City e está me ajudando. Saipe se virou para Claude, que soltou o medalhão e esticou a mão. É um prazer conhecer você, Sr. Bolton. Ele segurou a mão de Claude por um momento, observando-a. Você tem tatuagens nos dedos, pelo que estou vendo. Tem que ver as duas para entender a mensagem, respondeu Claude. Ele esticou a outra mão. Eu mesmo fiz, na cadeia. Mas se você veio até aqui para me ver, já deve saber disso. Quente e Must, falou o policial Saipe.
ignorando a pergunta. Já vi tatuagens nos dedos antes, mas nunca essas. Bom, elas contam uma história, disse Claude, e eu a passo adiante sempre que posso. É como tento consertar as coisas. Estou limpo agora, mas a luta foi difícil. Fui a muitas reuniões do A e do NA enquanto estava preso. No começo, era só porque davam donuts do Krispy Kreme. Mas o que estavam dizendo acabou fazendo efeito. Aprendi que todos os viciados sabem de duas coisas. Ele não pode usar e ele deve usar. Esse é o nó na cabeça, sabe? Não dá para cortar nem desamarrar o nó. Então você tem que aprender a ficar acima dele. É possível, mas para isso, precisa se lembrar da situação básica. Você deve, mas não pode. Nossa, disse Saipe, é uma espécie de parábola, não é? Hoje em dia, ele não bebe nem usa drogas, disse Love da cadeira de balanço. Ele nem fuma esta merda. Ela jogou a quimba do cigarro na terra. É um bom menino. Não vim aqui porque alguém acha que ele fez algo errado, disse Saipe com calma, e Claude relaxou. Um pouco, pelo menos. Nunca era bom relaxar demais quando a patrulha estadual aparecia para fazer uma visita inesperada. Recebi uma ligação de Flint City, e meu palpite é que se trata do fechamento de um caso. Precisam que você verifique alguma coisa sobre um homem chamado Terry Maitland. Saipe pegou o celular, mexeu nele e mostrou uma foto a Claude. Esta é a fivela de cinto que o tal Maitland usava na noite que você o viu. E não me pergunte o que isso quer dizer, porque não faço a mínima ideia. Só me mandaram aqui para confirmar com você. Na verdade, não tinha sido por aquele motivo que Saipe foi enviado. Mas a mensagem de Ralph Anderson, passada para Saipe pelo capitão Horace Keene, foi de cuidar para que tudo permanecesse tranquilo, sem desconfianças. Claude examinou o celular e o devolveu. Não posso ter certeza absoluta. Tem um tempo já, mas parece. Bom, obrigado. Obrigado aos dois. Saipe guardou o celular e se virou para ir embora. Só isso? Indagou Claude. Veio até aqui para fazer uma pergunta? É só isso, e é tudo isso. Acho que alguém quer muito saber essa informação. Obrigado pelo seu tempo. Vou passar a mensagem no meu caminho de volta até Austin. É uma viagem longa policial, disse Love, porque não entra primeiro e toma um copo de chá gelado. É de pozinho, mas não é ruim. Bom, não posso entrar e me sentar. Quero chegar em casa antes de escurecer, mas gostaria de tomar um gole aqui fora mesmo, se não se importarem. Não nos importamos nem um pouco. Claude, entre e pegue um copo de chá para o homem simpático. Um copo pequeno, disse Saipe, segurando o polegar e o indicador a uma pequena distância um do outro. 2 goles e eu pego a estrada. Claude entrou. Saipe encostou o ombro na lateral da varanda, olhando para Love Bolton, cujo rosto simpático era um rio de rugas. Seu filho cuida bem da senhora, hein? Eu estaria perdida sem ele, declarou Love. Ele me manda dinheiro a cada 2 semanas e vem sempre que pode. Quer me colocar em um lar para velhos em Austin. E eu talvez vá qualquer dia desses se ele puder pagar. Coisa que agora não pode. Ele é o melhor filho do mundo, policial Sipes. Deu um trabalhão no começo, mas é de confiança agora. Entendi, disse Sipe. Ele já levou você ao Big Set, aqui na estrada? O café da manhã de lá é ótimo. Não confio em restaurantes de beira de estrada, disse ela, tirando os cigarros do bolso do vestido e colocando um na boca. Tive uma intoxicação alimentar em Abilene, em 1974 e quase morri. Meu garoto cuida da cozinha quando está aqui. Ele não é nenhum emeril, mas não é ruim. Sabe usar uma frigideira, não queima o bacon. Ela deu uma piscadela enquanto acendia o cigarro, e Saipe sorriu e torceu para o tanque de oxigênio dela estar bem selado
e ela não acabar explodindo a casa com os 2 moradores dentro. Aposto que ele fez seu café da manhã hoje, disse Saipe. Pode apostar que sim. Café, torrada com passas e ovos mexidos com muita manteiga, do jeito que eu gosto. Você acorda cedo, senhora? Só pergunto porque, com oxigênio e tudo. Ele e eu, disse ela, levantamos com o sol. Claude voltou com 3 copos de chá gelado em uma bandeja, 2 grandes e um pequeno. Owen Saipe tomou o dele em 2 goles, estalou os lábios e disse que precisava ir. Os Bolton o viram ir embora. Love na cadeira de balanço, Claude sentado nos degraus, franzindo a testa para a nuvem de poeira que marcava a volta do policial para a estrada. Está vendo como os policiais são bem mais gentis quando você não faz nada de ruim? Perguntou Love. É, disse Claude. Veio até aqui só para perguntar sobre uma fivela de cinto. Imagina só. Não foi por isso que ele veio, mãe. Não? Então por que foi? Não sei, mas não foi por isso. Claude largou o copo num degrau e olhou para os dedos, para o quente e o must, o nó acima do qual ele, enfim, tinha se erguido. Ele se levantou. É melhor eu tirar o resto das roupas do varal. Depois, quero ir até a casa do Jorge perguntar se posso pegar a picape dele emprestada amanhã, quando ele estiver fazendo a cesta. Você é um bom menino, Claude. Ele viu lágrimas nos olhos dela e ficou tocado. Venha dar um abraço na sua mãe. Sim, senhora, disse Claude, e fez exatamente isso.